Graça e paz, irmãos, amém? O louvor está liberado. Hoje nós vamos dar mais continuidade, né? A nossa série, como diz, né? Série Flix. E hoje essa série nós estamos falando sobre transbordando no fruto. E hoje nós vamos ver mais duas virtudes, né, do fruto. Hoje nós vamos falar um pouco sobre mansidão e domínio próprio. Amém? Vamos orar. Pai, nesta hora eu quero te apresentar, né, essa manhã. Te apresento os meus irmãos que estão aqui. Que eles possam estar, Pai, com os corações ensináveis. Para ouvir o que o Senhor tem, né, para trazer segurança, né? São coisas que nós já conhecemos, mas muitas vezes, por ser algo tão... a gente acha que é pequeno, mas assim, que faz uma diferença tremenda nas nossas vidas, quando nos posicionamos nesse pequeno. Então, que o Senhor esteja aqui presente, né? Geramos expectativas no Senhor e na sua palavra. Muito obrigada, Pai, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos falando do fruto. Então, o fruto está lá em Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Hoje pela manhã eu levantei cedo, né? Quando a gente vai ministrar, a gente não dorme, dá caruara, dá dor de barriga, né? Então eu levantei e o Senhor me fez lembrar algo e pediu que eu compartilhasse com a igreja. Quando nós começamos a caminhar, né, nesse novo ministério, no Verbo da Vida, começou na garagem, na minha casa, na casa de meu pai. E o pastor sempre falava, né? Faça o rema, bora fazer o rema e tal. E às vezes a maneira como o outro fala conosco, nós às vezes nos sentimos pressionados, né? Nos sentimos um pouco coagidos, né? Eu estava ajudando ele em alguns determinados departamentos da igreja e por uma determinação da sede, às vezes precisa ter o rema, né? Então assim, eu sentia um pouco de pressão, e eu não sei muito lidar com pressão, trabalhar na pressão. E por causa disso eu sempre fui muito relutante, né, em fazer o rema. Aí às vezes falava assim, só quem faz o rema que vai para o céu, sabe? As coisas ignorantes da igreja, né, no nosso pensamento. E eu lembro que foi um dia Ed ministrando aqui no domingo à noite. E uma chave virou na minha vida. E naquele dia, né? E antes disso, tinha tido a formatura do Rema, né? De Thay. E ela calçou um sapato meu, preto. Porque, como a gente sabe, para poder formar tem que ir de preto, todo de preto. E ela não tinha sapato preto, ela não gosta muito de preto. Né? E ela me pediu um sapato emprestado, e eu emprestei. E ela falou assim, eu profetizei, viu? Eu entrei lá dizendo o que você iria fazer. Sabe? Então, e num domingo à noite, Ed trouxe uma palavra que aquilo mudou em meu coração. E naquela mesma noite eu cheguei para Thay e para Vanessa, fiz assim, peguei o formulário, né? Para preencher, para fazer o rema. As meninas saíram gritando, ninguém entendeu nada. E eu fiz assim, não fala nada para ninguém, que eu ainda não conversei com o João. E aí foi aquela algazarra e chegou o tempo de eu fazer. Foi o rema online, eu entrei na mesma turma, né, que Ed. Então, assim, fazer o rema online não é fácil, porque eu acho que presencial, a gente está ali no meio, é mais gostoso. Mas quando você tem uma disciplina, quando você se propõe a fazer aquilo, sabe? Muitas coisas o Senhor fez dentro da minha casa, na minha mesa, eu assistindo as aulas online. Eu tinha hora que eu parava, desligava e o Senhor me ministrava. Os meus livros do Rema são todos escritos. O Senhor trazia revelações poderosas. E
Quando chegou a aula de fruto do Espírito, foi Juliana Borba. E aquilo mudou a minha vida. Porque eu estava passando por uns momentos difíceis. E se não fosse a palavra do fruto, eu não sei se eu teria conseguido passar. E o Senhor me fez lembrar, né, que eu não fui por mim, mas tudo vem dele, é para ele e por ele. Nós não somos nada quando nós não estamos na direção e no posicionamento do Espírito. Então, quem me conhece mais de perto, eu sou assim, chorona. Eu fico pedindo ao Senhor, né, que me dê não, que eu já tenho domínio próprio, mas que Ele aprimore, né? Porque nós já temos, nós não temos mais que estar pedindo amor, paciência, benignidade, longanimidade, está tudo dentro de nós. Quando nós aceitamos Jesus, quando nós nascemos de novo, esse poder, né, que é o fruto, ele vem junto, vem no pacote. Então nós precisamos entender, né, cada virtude, cada qualidade desse fruto, para que possamos andar verdadeiramente como Cristo andou aqui na terra. Ele nos ensinou com a própria vida. Amém? Eu queria trazer assim, só para poder exemplificar, porque eu sei que tem pessoas que entendem mais por um exemplo. Eu estou dando essa introdução de fruto. E como o Joel trouxe, geralmente a gente pega mais a tangerina, né? Porque tem os gomos. E esses gomos são as virtudes e as qualidades que tem dentro desse fruto, que é o que a gente está estudando um a um aqui, né, na igreja. Mas é a qualidade, é o recheio, é a polpa, sabe? É o alimento que está dentro desse fruto. E o fruto é o poder do Espírito Santo. Então, nós sabemos que o fruto, ele veio de quê? De uma semente. E aquela semente plantada, ela gera uma árvore. E dessa árvore nasce um fruto, né? Você colhe o fruto, você come o fruto. Do fruto, você tira a semente. Então, se você parar para analisar, é o processo, é um ciclo. É um ciclo. Então, quando você nasce de novo, você tem que entrar nesse ciclo. Você tem que se colocar em movimento. Você tem que se colocar, sabe, em ações e atitudes, para poder todos os dias esse poder ser transformado e ser derramado nas suas vidas. Então nós temos que evidenciar o fruto todos os dias, porque é através dele, sabe, que nós nos aproximamos e nós nos assemelhamos cada vez mais de Cristo. Amém? Então, fruto é evidência visível de um poder invisível que atua no interior do crente nascido de novo. É a manifestação da vida de Cristo no crente. As pessoas podem ler a sua vida depois que você nasceu de novo. O seu exemplo tem arrastado pessoas. Sabe, porque hoje as pessoas, às vezes, a gente falar tanto, e às vezes a gente fala e tem uma ação que não é correspondente, as pessoas acabam perdendo a credibilidade. E isso, infelizmente, tem acontecido muito, né, nas igrejas. Porque você está aqui, aí você prega algo, e quando você sai, você não prega aquilo. Então, nós temos que ter esse temor, sabe? E temos que ter esse pensamento todo dia. A sua vida deve ser exemplo e deve arrastar pessoas. A vida deve evidenciar o fruto. Amém? Foi só a introdução. Vamos começar a ministrar agora. Amém?
Vamos lá. Algumas pessoas confundem um pouco mansidão e domínio próprio, porque é algo muito, muito próximo, muito parecido. Mas estudando, eu pude perceber nessa diferença, que a mansidão, ela vai lhe dizer, todos eles, todo o fruto é um relacionamento seu com Cristo. Amém? Então, mas a mansidão, ela é o relacionamento seu com Cristo, mas que escorre para você e você passa para o outro. Então, a mansidão, ela é o seu relacionamento, a maneira de você lidar com o próximo. Amém? E domínio próprio se trata da relação que você mantém com Deus e consigo mesmo. Então, viu a diferença? A mansidão, quando você tem ela, você derrama para o próximo. E o domínio próprio é você dominar as suas próprias emoções, os seus próprios sentimentos. Amém? Mas tenha em mente, né, que essa diferença tem a ver com quem Cristo nos ensinou, e tudo é por Ele e através dele. Amém? Eu vou dar uma definição de mansidão. Mansidão, que possui o gênio brando, que é suave, que é pacífico, de temperamento fácil, meiguice. Falta de agitação, é sem pressa, é desprovido de inquietação, tranquilidade ou brandura. Mansidão diz respeito de um relacionamento, de uma pessoa com o seu próximo. Então, como você tem tratado o seu irmão? Como você tem tratado o seu cônjuge e seus filhos? Como você tem tratado as pessoas no seu trabalho? Né? Como eu falei no início, as pessoas podem ver a evidência do fruto através da sua vida. É fácil, Leila, evidenciar o fruto? Não. Que dia foi? Quinta-feira. Acho que foi quinta. Eu estava conversando de noite com o João, falando da palavra e trazendo para ele. Aí ele pegou, falou, e às vezes a gente está com os nossos ouvidos meio travados e a gente recebe algo de maneira, sabe? E naquele momento ele falou assim: rapaz, a palavra está top, está dentro de você, mas pare de ficar se preocupando com seguir, com o dedinho, sabe? E aí eu fiz: mas isso me dá segurança, filho. Ele: mas você pode, que não sei o quê. Mas assim, a maneira que ele falou, eu não entendi dessa forma. Eu levei como algo que ele estivesse falando assim, estivesse me acusando. E naquela hora eu fiz assim: Senhor, vem aqui, correndo. E eu me calei. Só que no meu me calar, às vezes eu faço uns bicos. Fico com um bico, como diz meu pai, o bico de meu avô, o bico de Gabi, né? Então fica com um biquinho assim. Aí eu sentei, nessa hora a gente estava indo tomar café, eu sentei e João fez assim: o que foi? Não gostou não? Eu fiz: eu não estou dizendo nada. Eu estou calada, sabe? Mas aí eu fui indo, mas eu estava pesada. Mas eu fui indo, e aí eu fui, sabe? O Senhor foi ministrando e falou: o que Ele falou é para o seu bem, Ele quer seu crescimento, Ele quer que você avance, Ele sabe o potencial que você tem, que às vezes você mesmo não escuta. Então, se fosse em outro momento, eu ia bradar, eu ia falar, eu ia ficar, poderia ir até dormir, virar de costas, ficar ainda 3 dias sem falar. Porque eu era assim. Amém. Eu era. E todo dia eu decido não ser mais assim. Não é fácil. A carne, ela milita contra o espírito. Não é fácil. Principalmente quando são 2 pessoas com gênios diferentes, né? Hoje em dia o mundo está aí. O mundo está aí nessa onda de: porque não dá certo por causa da incompatibilidade de gênios. Isso não existe, irmão. Isso não existe. Cada um é diferente, cada um é especial, cada um
flui de uma maneira, mas você, em vez de apontar, você tem que lembrar que tem os outros 4 apontando para você mesmo. Então, primeiro você tem que se autocorrigir, sabe? E quando você se posiciona dessa forma, de olhar com o olhar de Cristo, você vê que as coisas começam a fluir e a, sabe, andar de forma diferente. Amém? Mas a mansidão, o uso dela na Bíblia, ela não consiste só na mudança de comportamento. No dicionário Vini, diz que antes é entretecida a graça da alma e cujos exercícios são primeiramente para com Deus. É o temperamento do Espírito no qual aceitamos os procedimentos de Deus para conosco como bons e, portanto, sem disputar ou resistir. Então, é como eu falei no início, a mansidão primeiro é o seu relacionamento no seu secreto com o Senhor. Então, quando você tem, é a obediência que o Wilton trouxe, né? Então, quando você é obediente, você é manso, você é pacato, você não disputa e não resiste àquilo que o Senhor traz, né, para a sua vida. Geralmente os mansos, eles não são ruidosos, né? Não são violentos, não são agressivos, não discutem, não gostam de bater de frente. Eles não gostam de se gabar do que ele fez ou que deixou de fazer. Geralmente o manso, ele gosta de bastidor. Eu não era muito mansa, não, mas eu gostava, sempre gostei de um bastidor. Eu nunca gostei muito de confronto direto, assim, com pessoas. Mas isso tudo, você não deve confundir a mansidão com timidez, ou com vergonha, sabe? Ou com fraqueza. Não. Você não deve confundir a timidez com isso. No dicionário Vini também cita que deve ficar, portanto, perfeitamente entendido que a mansidão manifestada pelo Senhor é recomendada ao crente e é um fruto do poder. O Senhor era manso porque tinha recursos infinitos de Deus à sua disposição. Então, nós temos que ter essa visão realmente, que a mansidão, ela vem do Senhor. Se não for por Ele, nós não conseguimos. A carne sempre vai falar mais alto. Foi o que eu estava trazendo no culto doméstico, falando com Lara, né, que às vezes a gente sente que ela não lê muito, não busca muito, e a gente fica incentivando. E eu estava falando para ela, como o João trouxe a vez um exemplo, 2 leões, uma é a carne, a outra é o espírito. Então, o que você alimentar mais, vai se sobressair. Então, se você colocar que você tem que ter prioridade em primeiro alimentar o seu espírito, o espírito sempre vai se sobressair ao leão da carne, né? Vai ficar aquele leão magrelo lá. Ele de vez em quando vai tentar levantar um pouquinho, mas não tem força, porque ele não está sendo alimentado, né? Mas quando você não alimenta o espírito e fica no raso com o espírito, a carne ganha força. E aí, quando você tem uma atitude e depois você para analisar, você fez, meu Deus, eu não estava sendo guiada pelo Espírito. E quem foi considerado o homem mais manso no Antigo Testamento? Moisés. Moisés, lá em Números 12, 13 tem: era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Em Atos 7, 24 até o 29, vai trazer um pouquinho, eu vou ler rapidinho. E vendo um deles sofrer injustamente, defendeu e vingou o oprimido, matando o egípcio. Cuidava que seus irmãos entenderiam que por mão dele, Deus lhe havia de dar a liberdade, mas eles não entenderam. No dia seguinte, apareceu-lhe quando brigavam e quis levá-los à paz, dizendo: homens, sois irmãos, por que vós maltratais uns ao outro?
Mas o que fazia injustiça ao seu próximo repeliu, dizendo: quem te constituiu Senhor e juiz sobre nós? Acaso queres tu matar-me como ontem mataste o egípcio? A esta palavra fugiu Moisés e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde gerou 2 filhos. Então, nós conhecemos, né, muito bem a história de Moisés. E como acabamos de ler aqui, ele era um homem mais manso. Ele foi considerado o homem mais manso. Mas ele era manso, mas ele não era destituído de opinião. Ele lutava pelos dele, né? Ele foi colocado dentro do templo, foi criado ali no templo, não, com os egípcios. Para quê? Para ser preparado para um tempo que o Senhor iria levantar ele. Então, tempo de preparação não é tempo perdido, amém? Então, ele matou, naquele momento ele se irou, mas foi uma defesa, e a gente tem na palavra também que quando nós nos iramos, nós podemos nos irar, mas nós não podemos pecar, amém? E quando ele tentou apartar a briga dos próprios, né, irmãos dele, os próprios judeus, e ele foi atacado com palavras, ele não se defendeu. Aí a gente para pensar, Moisés foi covarde? Não. A mansidão espiritual não é covardia ou falta de liderança. Moisés, ele foi considerado o homem mais manso, mas ele também foi considerado o maior líder daquele tempo. Então, a mansidão, ela é essencial para você poder liderar. Porque, como eu falei, a gente se coloca no lugar do outro. A gente tem que olhar com o olhar do outro. A gente não vai conseguir agradar todo mundo, mas nós vamos poder atingir o maior número de pessoas se nos colocarmos no lugar do outro, sabe? Pensar no que o outro faria se estivesse no meu lugar, o que o outro desejaria, né, fazer de melhor. E quando nos afastamos do fruto, quando Moisés, ele perdeu o controle um pouco e agiu diferente do que foi ordenado pelo Senhor, né? Ele errou e ele perdeu o direito de entrar na terra prometida. Então, muitas vezes, quando nós nos afastamos do fruto, nós perdemos algo. Nós perdemos, às vezes a gente não vai ver, mas nós podemos estar pertinho da bênção chegar e retroceder. Por quê? Porque tomamos uma atitude da nossa própria vontade. Tomamos uma atitude com a força do nosso próprio braço. Então, nós temos que ter cuidado, sabe? Cuidado com as coisas que decidimos fazer, para ver se está alinhado com aquilo que o Senhor quer que a gente faça. Eu sei que hoje a vida da gente é no automático, né? Às vezes a gente acorda e já está no automático. Mas, irmãos, decidam, priorizem, sabe? Estar com Deus, tirar um momento com Deus. Escolha o seu melhor horário, né? Deus lhe dá essa flexibilidade de você ainda escolher um horário para ter um encontro com Ele. Mas não deixe de ter esse encontro com Ele. Amém? Eu estou falando para vocês, mas falando primeiro para mim. Porque às vezes a gente está no automático do dia a dia. E às vezes as circunstâncias vêm e cegam a gente. E a gente acorda ali, já está naquela circunstância. E às vezes está tão envolvido naquilo que esquece que o maior está conosco, né? Está dentro de nós. E é o que pode nos ajudar a resolver e a fazer todas as coisas. Amém? E no Novo Testamento, quem foi o maior exemplo de mansidão? Jesus. Mateus capítulo 11, 29.
Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Jesus era manso. Ele era manso suficiente, assim, em todos os momentos oportunos. Mas ele não se intimidava quando via injustiças e abusos sendo cometidos. Então, nós precisamos ter isso bem entendido mesmo dentro de nós, que você ser manso não é dizer que você vai ser abestalhado, não é dizer que você vai ser capacho, não é dizer que você vai ter que dizer sim para tudo. Mansidão não é isso, irmãos, sabe? Não é isso. Você tem direito de dizer não, você tem direito de dizer o que você pensa, mas assim, você diz de uma forma branda. Porque quando você altera o seu tom de voz, quando você grita, quando você aponta, você pode ter até razão, mas você vai perder a razão. Sabe? Porque em nenhum momento na Bíblia a gente vê Jesus gritou, Jesus não. Sabe? Ele falou, ele ministrou, ele ensinou. Então, assim, dê a sua opinião, fale o que você tem que falar. Eu tenho essa dificuldade, sabe? Às vezes de expressar o que eu quero falar. E muitas das vezes eu choro. Eu não grito, eu não esperneio, mas eu choro. E às vezes embola o que a gente quer falar. E fica parecendo que a gente está se vitimizando. Mas não é isso. Não é o vitimismo. É realmente, como eu vou falar agora, a falta do domínio próprio. Mas você pode falar o que você quiser para qualquer pessoa. Falar mesmo a verdade. Mas se você falar de uma forma correta, de uma forma branda, você vai ser escutado. Você vai ser ouvido. Por mais que na hora... Porque assim, você receber correção, ninguém gosta de ser corrigido. Ninguém gosta. Mas quando você recebe aquela correção de uma maneira branda, ou quando você consegue passar algo de uma maneira mais suave, parar e se colocar no lugar do outro, ter empatia, sabe? Eu acho que as coisas ficam um pouco mais fáceis, ficam mais leves, porque tem momentos que as pessoas precisam ouvir, mas ouvir com amor. Porque a pessoa já está tão dentro daquela situação que você ainda vai afundar um pouco mais, mesmo você tendo verdades nas suas palavras. Então, transforma as palavras em amor. Traz para perto, sabe? Às vezes, nem fale, só escute. Porque, às vezes, as pessoas estão cheias de coisas dentro, que, às vezes, o que elas estão precisando é só de 2 ouvidos. Só que você escute. Amém? Eu vou trazer só algumas citações para anotação, quem gosta de anotar para estudar depois, está até no módulo do Rema, que a mansidão é uma atitude certa para receber a palavra de Deus. Está em Tiago 1, 21. Eu não vou ler não, só vou citar, tá? A mansidão, ela deve ser manifestada pelo cristão. Tiago 3, 13 e Colossenses 3, 12. A disciplina, correção, deve ser feita com mansidão. 2 Timóteo 2, do 24 a 25. Mansidão na hora de testemunhar de Cristo. 1 Pedro 3,15. Isso aí só vou abrir o parêntese. E realmente, a palavra de Deus não é por força nem por violência. Então, como nós formos falar do Senhor, às vezes tem pessoas que querem, impor aquilo, a sua verdade. Mas, irmãos, fala do Senhor e deixa que o Espírito continue atuando. Porque às vezes você quer impor tanto e aquilo cansa a pessoa e a pessoa corre.
Quando a pessoa te vê, a pessoa já, ó, abre o gás, porque ela vai me pegar, ela vai ficar ali me apertando. Irmão, fala a verdade, sabe? Fala de uma forma leve e ora. E fala, Senhor, eu falei. Agora o Senhor faz ali, ó, o teu espírito brota ali dentro, sabe? Na mente e no coração da pessoa. Para que ela possa lembrar da maneira que você fala, com mansidão, com amor, sabe, do Senhor. E que ela possa ter o desejo, né, de querer o que a gente tem. Amém? E o passo, né, o primeiro passo para nos tornarmos mansos, como eu já vim falando o tempo todo, é decisão e é o nosso dia a dia. É nos colocarmos no lugar do outro. É antes de responder ou agir, você pensar se você gostaria que lhe respondessem ou agissem daquela forma com você. É ter empatia. Amém? Mansidão deu para clarear um pouco. Amém? Vamos partir para domínio próprio. A definição de domínio próprio significa controlar-se a si mesmo. E temperança é uma palavra que é a mesma coisa que o domínio próprio. Temperança é autocontrole, é a renúncia, a moderação. Temperança, ela domestica os instintos, sublima as paixões, modera os impulsos e apetites. Agir com temperança é abrir caminhos para a sobriedade e o desapego. A temperança leva ao caminho para o cumprimento dos deveres e para a maturidade. Há muitas formas de uma pessoa ser descontrolada. Porque acho que mansidão vai falar de descontrole, né? Ou domínio próprio. Domínio próprio é o autocontrole, mas para a gente exemplificar ele, a gente tem que falar um pouco do descontrole. E a palavra de Deus reprova todos os descontroles que nós temos na vida. O valor do autocontrole fica muito bem expresso nas palavras do rei Salomão, quando ele escreveu em Provérbios 16:32, dizendo que mais vale controlar-se a si mesmo do que conquistar uma cidade. Porque se você conquistar uma cidade sem ter o autocontrole, você acaba com a cidade. Você destrói ela. Então, antes de governar uma nação, uma cidade, uma comunidade, a igreja, o seu próprio ministério, temos que primeiro ser capazes de governar o próprio espírito. Não adianta, né? Se você não tiver um autocontrole, você não vai conseguir ir muito longe. Por isso que eu disse que é muito próximo. Toda a polpa, todos os gomos, todas as virtudes do fruto. É um dentro do outro. Porque, assim, o maior deles, como a palavra diz, é o amor. Foi o que Joel trouxe no domingo à noite. E quando você ama, os outros ficam fáceis de você exercer. Porque se você olhar com o amor de Cristo, você já vai ser manso, você já vai ser bondoso, você já vai ser longânimo, sabe? Você já vai ter um domínio próprio. Quando você coloca o amor, quando você entende que o amor, né, é o que rege as nossas vidas. O amor tem que reger as nossas vidas. Então, se você não tiver esse domínio, você não vai conseguir exercer o que o Senhor tem para fazer através das suas vidas. Isso quer dizer que uma pessoa que exerça a qualidade do domínio próprio possui os seus pensamentos, atitudes submissos e obedientes ao Senhor. Em 2 Coríntios 10, 5 e 6. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus,
e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda a desobediência, uma vez completa a vossa submissão. E temos também em 1 Coríntios 6, 12 e 14. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Como eu falei, para a gente falar um pouco sobre domínio próprio, a gente tem que trazer as obras da carne. E quando Paulo escreveu, lá em Gálatas 5, 19 e 21, dá para botar para mim, por favor, porque eu não coloquei aqui. Gálatas 5, 19 ao 21. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúme, iras, discórdias, dissensões, facções, inveja, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. Quando Paulo escreveu sobre as obras da carne, a imoralidade era muito grande, E eu vejo assim, imoralidade engloba, um sentido, eu acho que é amplo, porque a imoralidade ela envolve não só a parte sexual, envolve a parte religiosa, envolve a parte de poder, de governo, corrupção, uma corrupção do seu caráter. Então, a imoralidade, a prostituição, a gente também, quando fala de prostituição, pensa no corpo, mas a prostituição também é algo bem abrangente, também é a prostituição religiosa, tudo que lhe leva a ser escravo é obra da carne. Os vícios, Às vezes a gente acha um vício bobo. Qual um vício bobo? Joguinho no celular. Mas tudo que tira o seu tempo de comunhão, o seu tempo com Deus, rede social, tá falando comigo também, Então, assim, tudo que tira o seu tempo, tudo que lhe faz ser escravo, é falta de domínio, é descontrole, é obra da carne. Mas quando voltamos os versículos um pouquinho, bota aí agora para mim, Gálatas 5, 16 ao 18. Por favor. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Amém? Então, quando somos guiados pelo Espírito, guiados por Ele, nós conseguimos renunciar, abrir mão, vem com leveza, e a gente abre mão das obras da carne, sem dificuldade. É fácil? Não. É passe de mágica? Não. Não é da noite para o dia. Mas quando decidimos, e temos que decidir, irmãos, não é hoje porque eu estou aqui ministrando, não, eu vou decidir hoje porque eu ouvi hoje. Não, é decidir todos os dias. Todos os dias temos que decidir. E
quando decidimos, o fruto nos dá esse poder, o poder necessário para vencermos. Porque a palavra do Senhor nos garante isso, né? Que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então, Cristo nos ensinou, Ele esteve aqui para nos ensinar o fruto. E Ele nos ensinou cada virtude dentro desse fruto. E quando nós temos isso dentro de nós, fica mais fácil você se livrar, sabe? Realmente correr mesmo, correr, se posicionar e colocar mesmo, por exemplo, tirar tudo que lhe traz, vamos dizer, uma lembrança daquilo que você fazia e você sabe que é obra da carne. Então, realmente, você se afastar das coisas, se afastar daquilo, de algo que lhe traga um insight, que faça você lembrar, sabe, daquelas coisas e tenha vontade, porque nós temos vontades, nós temos desejos, né? E a carne grita, mas nós temos que nos posicionar diante do Senhor e só através dele conseguiremos. Devemos ter equilíbrio em tudo na nossa vida. E como podemos ter, Leila, um domínio próprio? A palavra de Deus nos diz que o homem que não tem domínio próprio é tão vulnerável quanto a uma cidade derribada que não tem muros. Em Provérbios 25, 28. Então, mais uma vez é importante afirmar que o domínio próprio é uma qualidade indispensável a todo cristão e se estende a todos os aspectos da sua vida. Mas conforme, né, a gente viu acima, o domínio próprio, ele é uma virtude do Espírito. E, contudo, essas virtudes, elas não podem ser geradas de nós mesmos. Elas não repousam dentro das nossas habilidades humanas. Ela realmente vem do Senhor. Então, é o Espírito Santo que pode nos produzir e nos dar essas habilidades. Então, a única maneira de alguém ter verdadeiro domínio próprio é vivendo e sendo guiado pelo Espírito Santo. Quando somos guiados pelo Espírito, somos capacitados por Ele a viver uma vida que agrada a Deus, uma vida de constante santificação. Portanto, somente através do domínio do Espírito Santo é que podemos agir de maneira comedida e sensata e viver de forma moderada. Então, como eu iniciei, né, falando sobre como a aula do fruto para mim no Rema foi importante, e hoje eu paro para analisar as minhas atitudes. Se não fosse o fruto, o primeiro foi o amor. Se não fosse ele e eu decidisse amar, independente de, as coisas não teriam se resolvido, não teriam, né, dado certo. Eu não teria conseguido a vitória sozinha. Eu não teria conseguido a vitória com a força do meu próprio braço. E hoje eu paro para lembrar o que eu passei. Eu faço assim, meu Deus, não era eu, não fui eu, sabe? E realmente é tudo Ele, por Ele, através dEle, para Ele. Me veio, né, em Nívia, eu liguei para a Nívia, e ela estava contando, né, a situação que passou com o pai do pastor. E ela contando os detalhes e depois ela mesma fazendo a reflexão. Não fui eu, como é que eu fiz aquilo, né? Como é que eu agi dessa forma? É o Senhor. É o Espírito Santo de Deus que nos capacita naquele momento. Quando nós chamamos Ele, sabe, para estar conosco o tempo todo. Então, ela estava ali declarando palavra de vida. E o Senhor foi ali dando aquela força, aquela estratégia que ela nem mesmo estava percebendo.
né? E quando ela parou, que tudo já tinha acontecido, ela viu que não foi ela, foi o Senhor. Então, o que será de nós, né, se não for o Senhor através de nós? Se não for o Senhor através das nossas vidas, né? Então, tem situações realmente que a gente fala assim, Deus, só pode ter sido Deus. Né? Só pode ter sido Deus. É uma palavra, é um aconselhamento, né? É algo que a gente compartilha, que a gente viveu já, mas o Senhor faz assim, não conte para aquela pessoa. Às vezes você não sabe nem o que a pessoa está passando, mas aí você vai e compartilha aquele momento que você já viveu e a pessoa recebe. E quando você tem o coração ensinável, você ouve algo que a pessoa já lhe falou. E quando você agarra para si, você está sendo inteligente. Porque assim, você não vai mais passar por algo que alguém já sinalizou para você que passou e já lhe deu, vamos dizer assim, a receita de bolo de como sair daquela situação. Não vai ser da mesma forma, porque cada um, né, Deus age de uma forma diferente. Mas você já vai ter uma noção do posicionamento que você deve tomar em Deus, da atitude que você deve tomar para Deus trazer a solução para aquele seu problema. E você vai ter uma confiança, não, alguém já passou por algo parecido. Ela se posicionou dessa forma no Senhor. Ela não se desesperou. Ela dominou aquilo, mas não foi ela dominou nos pés do Senhor. Ela entregou ao Senhor. Então, quando ela entrega e ela descansa, pode levar o tempo que for, mas o Senhor faz e acontece. E acontece o melhor. E a vitória vem, a vitória chega. A vitória chega. Pode demorar o tempo que for, mas às vezes o Senhor precisa que você se posicione. O Senhor precisa de uma resposta sua. Ou que sim, ou que não. Se você disser sim, Ele vai agir no sim. E vai fazer as coisas acontecerem. Mas também se você disser que não, o Senhor vai agir no não. E as coisas também vão acontecer. Então, o Senhor hoje quer que você saia de cima do muro. Que você domine, sabe? Que você seja manso, que você seja suave, brando, que você tenha domínio das suas próprias emoções, mas que você se posicione nele. Que você saia de cima do muro. Que você venha verdadeiramente evidenciar o fruto através da sua vida. Porque tem pessoas que estão próximas a você, que você acha que não, mas te observa, te olha, se espelha às vezes em você, e você nem sabe, você não tem nem dimensão disso. E isso é tão real, que algo simples, o Senhor me trouxe agora também. Semana passada, Ed ligou, Leila, estou precisando de uma ajuda, cadê João? Aí eu vi, então, João foi ali na praça rapidinho com Lara. Tinha dado um defeito na bateria do carro, e eles pediam socorro, a gente pegou, foi. Só que aí, antes de ir, a gente passou na padaria para comprar pão. E assim, quando eu vou na padaria, eu peço sempre um pão branco, porque eu não gosto de pão assim, moreninho, eu não gosto. Aí eu cheguei para o menino e fiz assim, menina, eu quero ser canto de pão, mas eu quero pão branco, viu? Aí ele olhou para mim, estava olhando para mim, sacudiu a cabeça. Quando ele voltou com o pão, eu peguei, quando eu fiz assim, já estava saindo da padaria, eu vi que ele não tinha colocado pão branco, ele botou um pão mais escuro. Aí aquilo, irmãos, eu mirei. Eu fiquei assim, sabe? Aí João fez assim, ele já fez isso comigo, mas eu botei ele no lugar dele, eu fiz ele trocar o pão, vá lá. Só que naquele momento, o João estava comigo, eu nem falei isso com ele, viu? Eu fiquei querendo que ele tomasse atitude como homem.
que ele pegasse na minha mão e fosse. Só que ele não fez isso. E aí, porque ele não fez, eu fiz assim: eu também não vou lá mais não, deixa quieto, a padaria tá cheia, não vou voltar não. Aí fui, irmão, com os meus foi uns 2 ou foi os 3 pães mais escuros, para o carro. Quando eu cheguei no carro, o celular estava tocando, e era Thay que estava me ligando. E Thay falou comigo, eu fiz assim, eu acho que eu atendi de uma forma que eu não atenderia ela. Mas eu estava irada naquela hora, não pequei não, né? Mas eu estava irada. E eu respondi ela assim, secamente. Quando ela desligou, algo foi instantâneo, arranhou. Aí eu peguei e fiz assim: meu Deus, foi o que eu fiz, Senhor? Eu estava irada, estava longe do fruto, não evidenciei o fruto agora. E agora? Aí o Senhor manda a mensagem. Aí eu fui escrevendo uma mensagem para ela: filha, me perdoe, que não sei o que pererê. E quando eu cheguei próximo a ela, eu pedi perdão novamente, expliquei a ela o que tinha acontecido. Ela: relaxe, que não sei o que. Desse jeitinho dela: relaxe, não aconteceu nada não. Mas é algo bobo, é algo simples, que se você não tiver cuidado, vira uma bola de neve. E isso tem acontecido muito, sabe com o que, irmãos? Com mensagens de WhatsApp. Porque quando você escreve, a pessoa interpreta da maneira que ela quer. A pessoa interpreta da maneira que ela quer, né? Então, nós temos que ter muito cuidado com isso. Então, às vezes você pode receber uma mensagem no WhatsApp, você lê ali e dizer: oxe, o que quer dizer isso? Não pergunta não, se você não manda áudio, né, Jamile? Não pergunta não, deixa para perguntar a pessoa pessoalmente. Guarda o seu coração, guarda a mente, porque às vezes a mente começa logo: é o quê? O que foi? E o que foi que eu fiz? Sabe? E vem logo aquele espírito querendo lhe acusar. Exatamente. Então, quando você está ligado verdadeiramente no Espírito, você consegue perceber. E é incrível. Às vezes eu ouvi as pessoas falarem assim: o Espírito arranha, o Espírito incomoda. Irmão, isso é verdade. O Espírito incomoda. Enquanto você não faz o que Ele está mandando, não aquieta, arde. Eu sinto assim uma ardência, é algo assim que não dá para explicar, cada um sente de uma maneira, né? Cada um sente de uma maneira, mas quando eu ouvi as pessoas falarem que eu ainda não sentia, eu ficava assim: oxe, mas não, incomoda, sabe? Então vamos estar atentos a essas coisas, vamos estar atentos. E quer ter mansidão, né? Quer ter domínio próprio, então ande no Espírito e seja guiado por Ele o tempo todo. Amém? Até aqui. Aprove o Senhor. Amém. Eu espero que os irmãos tenham sido abençoados e que essa palavra, né, possa ficar no coração dos irmãos e que os irmãos venham decidir realmente a todos os dias. E não percam não, irmãos, sabe? Esses ensinamentos que estão sendo liberados aqui pela manhã. Nós já tivemos no domingo passado, né, benignidade e bondade com Thay. Já tivemos amor com Joel, né? Agora estamos tendo mansidão e domínio próprio. À noite nós vamos falar, ele vai falar sobre fidelidade. Então, assim, uma coisa complementando a outra, sabe? Então não perca, porque é nesses passinhos, nessas pequenas porções, que nós vamos ter o nosso poder ativado, sabe? E temos que ativar o nosso poder todos os dias. Amém? Eu queria que o louvor subisse. Eu senti, Jode, só para aquele...
estava conectado no Amém? Espírito. Aleluia. Já estava só lá. Obrigada, Pai.